Gravando, ok. Bom, gente, então, como dá para perceber, os preconceitos e as resistências a muita coisa duraram muito tempo. Aí a ciência começou a aparecer, a evoluir, trouxe mudanças para a vida do homem, mas, mesmo assim, houve muita resistência ainda para aceitar o implemento das ciências nessa questão de conceber o universo, né? Então, por exemplo, o movimento das estrelas. Aí começaram a observar que as estrelas se deslocavam do Oriente para o Ocidente, e despontando ao anoitecer e de manhã se ocultando, conservando suas respectivas posições. Opa, era uma nova descoberta. Mas, apesar disso, durante um longo tempo, muitos ainda confirmavam a ideia daquela abóboda sólida que arrastava consigo as estrelas. Então, as estrelas estavam lá na abóboda, né? E essas ideias primárias, até ingênuas, como citam aqui, ficaram em curso por muito tempo, né? Eles acabaram constituindo crença para muitas religiões, né? De que era o centro do a todas as aí mais antigas. Interessante. E aí a gente foi ver o que era a cosmogonia, né? É um conjunto de teorias, princípios ou doutrinas com base científica, religiosa ou meramente mítica, que procura explicar e descrever a origem e a formação do universo. Ou seja, então, conservou-se por muito tempo esse conceito. A Terra era o centro do universo e isso servia de base para os demais estudos, quer seja de uma religião, de uma classe política, de uma crença, de uma base científica. Nos itens 8, como a evolução da ciência acabou mudando esses conceitos iniciais sobre a Terra. E aqui já dá até para a gente fazer uma pequena associação. Precisava, gente, a ciência evoluir para que a doutrina espírita pudesse ser entendida. Então, vejam a sabedoria da criação. Não daria para imaginar os conceitos que hoje a gente entende, que vem na doutrina, que compõe essa doutrina, que instrui, que consola, que orienta, sem a evolução das ciências. A gente não entenderia. Então, por isso é que só depois do avanço de muitas das ciências, e a gente já estudou num capítulo anterior, que uma complementava a outra, se aprendia um pouquinho em uma, aí chegava outra e evoluía um pouco mais, né? Então, quer dizer, a evolução da ciência, ela acabou mudando essa concepção que as pessoas tinham, né? E de novo, pela direção das estrelas, do movimento das estrelas, né? E pelo retorno delas, percebeu-se que aquela abóboda celeste não podia ser apenas uma semi-esfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira. Olha lá, mudou. Então, é a esfera inteira, só que ela é oca. E no centro dela está a Terra, né? Chata, ou quando... Chata no sentido de plana, vai, né? Chata, assim, não é de chatice. Se achava a Terra, quando muito convexa e habitada somente na superfície superior. Isso já foi um progresso. Então, imagina, a Terra habitada somente aqui, porque aqui eles não acreditavam que as pessoas conseguiriam viver, né? Faltava a lei da gravidade, faltava esse entendimento. E uma opção que geralmente acabou sendo espalhada, né, situava nos lugares baixos
nas profundezas da Terra ou debaixo da Terra, que não se sabia se ali era a morada dos condenados, veja só, e se ali era o que eles chamavam inferno. Então, o que chegou-se a imaginar, o que chegou-se a pensar? Que nessas camadas, abaixo do que supunha onde a Terra estava, era o lugar para habitar quem fosse condenado, ou que depois, né, se chamou de inferno. Isto é, lugares inferiores para ele, e nos lugares mais altos, além da região das estrelas, aí morariam os bem-aventurados. Então, o mundo estaria separado em 2 lugares, o de pessoas condenadas e dos bem-aventurados. Pronto, né? E daí, para entender, imagina só, a evolução da ciência para a gente entender quando Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Porque como muitas, se tem 2, uma embaixo e uma em cima? Percebe? Então, uma coisa não poderia vir antes da outra. Vamos lá. Aqui eles citam Caldeia, Índia e Egito, que constituem o berço das civilizações mais antigas, né? Começou um movimento de astros que foi observado com tanta exatidão quanto permitia a falta de instrumentos especiais. Então, essas civilizações mais antigas, eles notaram que certas estrelas tinham movimento próprio, independentemente da massa de estrelas, o que não consentia a suposição de que elas se achassem presas lá na abóboda. Se elas têm movimento próprio, não estão grudadas naquela coisa que eu chamo de céu de infinito, né? De firmamento. Então, chamaram essas estrelas de estrelas errantes. Quer dizer, eles foram progredindo devagarinho. Estrelas errantes ou planetas. Por quê? Para distingui-la das estrelas fixas. Então, eles perceberam que haviam 2 tipos de estrelas, né? As fixas e as que eles denominaram errantes. E aí eles ficavam calculando o movimento e o retorno delas, quer dizer, periodicamente, quanto demora para ir, quanto demora para voltar, para até nesses movimentos, né, eles poderem calcular talvez até a questão de tempo, porque eles sabiam que existia uma estrela chamada polar, que era a grande estrela, né? E em derredor as outras ficariam ali 24 horas em círculos, né, rodando em volta dessa grande estrela polar. Umas maiores, outras menores, conforme a distância que se encontravam da estrela central. Então, se a estrela era maior ou menor, ninguém imaginava que era a luz própria, que era a vida dela. Era a distância com que elas estavam da grande estrela. E esse foi o primeiro passo para que eles conhecessem, tomassem conhecimento sobre a inclinação do eixo do mundo. Então, aí começaram a perceber, quer dizer, começaram a fazer viagens para lugares mais longos, né? E observar a diferença dos aspectos do céu aqui, o céu ali. Então, não era só aquela coisa limitante que eles acreditavam. Eles começaram a perceber latitude, a verificar que a estrela polar estava acima do horizonte, né? Não dentro dele como imaginavam, e ela variava também com a latitude. Tudo isso abriu caminho para entender que a Terra poderia sim ser redonda. Então, as estrelas levaram à evolução do entendimento de que a Terra poderia ser redonda. Mas, pouco a pouco, eles chegaram a fazer uma ideia mais exata do mundo. E aí, o que o Kardec faz, gente? O Kardec dá como se fosse um retrospecto
dos grandes cientistas, estudiosos, filósofos, de como eles foram vendo e interpretando. Então, ele vem lá, desde o ano 600 antes de Cristo, com Tales de Mileto, né? Que Tales descobriu a esfericidade da Terra. Então, a Terra era realmente uma esfera. Um século depois de Tales, vem Pitágoras. Quem que não se lembra dos teoremas de Pitágoras? Todo mundo estudou, né? Agora, lembrar é outra coisa. Pitágoras descobriu o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo e seu movimento anual em torno do Sol, incorporando os planetas e os cometas ao sistema solar. Então, olha, a Terra tem um eixo, a Terra tem esfericidade, ela se move, ela agrega planetas a esse movimento. Aí vem Hiparco, da Alexandria, lá no Egito, aí já estamos nos anos 160 antes de Cristo. E Hiparco inventa o astrolábio, que toda semana eu esqueço. Astrolábio. Ó, cadê? Ai, ele aqui. Ó, é esse danadinho aqui. Dá para ver? Bom, todo mundo sabe, né? Então nem precisa ver. Tá lá o olhinho, ele girava aqui para olhar a estrela. Então ele inventa o astrolábio e calcula e prediz os eclipses. Ele consegue observar que o Sol tem mancha, ele determina o ano trópico, a duração que vai ter as fases da Lua. E tudo isso foi muito precioso para o progresso da ciência, né? Descobertas que levaram perto de 2000 anos para se popularizarem, né? Não dispondo senão de raros manuscritos para se propagarem. As ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos que as ensinavam aos discípulos privilegiados. Para as massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam dessas ideias. Quer dizer, os filósofos compartilhavam esse novo saber com seus discípulos, mas a grande maioria das pessoas não era informada sobre isso e continuava, então, a desconhecer. Desconhecendo isso, eles continuavam desenvolvendo a crença naquele mundo, que a Terra era o valor principal, né? Do universo. E aí, gente, nos itens 11, 12, 13 e 14, nós entendemos que para este grupo já não importa saber quem era da onde, nasceu aonde, tal. Nós fizemos o quê? Pegamos o tempo e o que a pessoa descobriu, até chegar ao mais atual. Para que isso? Apenas para a gente entender que, se não fosse essa evolução da ciência, nós não teríamos a condição de entender a doutrina também. A ciência colaborou demais. Então, no ano 140, Ptolomeu compôs um sistema que entende ser Terra, uma esfera posta no centro do universo. Olha aí, ela ainda está no centro, hein? Composta por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Essa é a primeira região dita elementar, né? A Terra. A segunda chama-se etérea e compreendia 11 céus, ou esferas concêntricas a girar em torno da Terra. Então, já evoluiu bastante. Aí eles dão o nome de cada céu, que para nós, nesse contexto, não é o ponto de entendimento. No início do século XVI, Copérnico publicou um sistema onde o Sol está no centro, os planetas em órbitas circulares ao redor deste astro-rei, que é o Sol, e a Lua é um satélite da Terra. Pronto. Então, o Sol é o centro, né? Os planetas giram em torno dele, em órbitas,
a Lua passa a ser um satélite da Terra. Então, era como assim, a Terra nasceu do Sol e a Lua nasceu da Terra. Né? Nesse exercício de entendimento. Aí, em 1609, o nosso querido Galileu inventou o telescópio. Né? Eu digo nosso querido porque não foi fácil entender o que ele vai nos ensinar no próximo capítulo. O Galileu criou o telescópio e, um ano depois, ele ainda descobriu que Júpiter tinha satélites. E aí reconheceu que os planetas não têm luz própria como as estrelas. Olha que tremenda evolução, né? Planeta não tem luz própria. Então, eles eram clareados pelo Sol e eram esferas semelhantes à nossa Terra. Então, ele observa as fases dos planetas e determina a duração de suas rotações em função de cada eixo, né? Então, ele começa a estudar isso. De 1610 para frente, gente, o que nós vamos destacar? Primeiro, que os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra e habitados. Olha o progresso. A gente saiu do conceito que a Terra era o centro do universo. E só ela era habitada. E a gente passa a entender que planetas acabam sendo reconhecidos como mundos semelhantes à Terra. Então, em cada planeta pode ter gente morando, habitando, com costumes, com aspectos, com questões diferentes da nossa. Segundo, que as estrelas foram consideradas sóis e centros de prováveis outros sistemas planetários. Veja só. O que a gente imaginava, uma coisinha pequena lá sozinha, que uma brilhava mais, outra menos, uma era maior ou menor, elas passam a ser vistas como um verdadeiro sol, ou seja, como tendo brilho próprio e capaz de gerar outros sistemas planetários. Terceiro, tempo depois, o Sol foi reconhecido como uma estrela. Olha a mudança. O Sol, que chegou a ser visto como o centro do universo, passa a ser concebido como uma estrela. E as constelações são aparentes amontoados causados por seu afastamento. Então, quando se referia a uma constelação de estrela, era um monte de estrela que se amontoava em função de estar afastado. Então, a gente via aquilo e chamava aquilo de constelação. Bom, depois de Copérnico e Galileu, as ciências não mais recuaram. Porque até então, é isso, volta, não, é aquilo. O Sol é o rei, não, o Sol é uma estrela. As estrelas são... Não, elas têm brilho. Ficava não chove, não molha. Depois desses conceitos trazidos por Copérnico e Galileu, que a gente está lá já no ano de 1610, aí nada mais recua, né? Tudo passa a avançar. E aí diz assim, há que se destacar quanto tempo, quantos esforços de gênios, quantos devotamentos foram necessários para descerrar os olhos das criaturas e arrancar a venda da ignorância. Ou seja, muito tempo foi preciso, muita gente foi taxado de louco, imagina, isso não existe, não é assim, né? Não, a ignorância do ser humano falava mais alto e não permitia esse olhar. Mas, a partir desse momento, estava aberto o caminho para que outros sábios completassem a obra começada. Olha que interessante isso. Outros sábios. Ô, Diego, pode falar, querido, agora que eu vi tua mão levantada. Oi, posso falar? Claro. Bom, pessoal, é o seguinte, eu acho que é legal, já que a gente está fazendo um estudo que passa por história, a gente fazer isso
uma linha do tempo na nossa cabeça de em que época foi cada um, que época foi Copérnico, que época foi Pitágoras, que época que foi cada um. Porque o interessante é que tem dois filmes que eu considero filmes espíritas. Na época que eu assisti, eu falei, Marcos, deveria indicar para o Goak. É a história do Jan Hus, tá? Do J.A.N. Hus, que falam que foi a última encarnação do Kardec antes de vir como Allan Kardec. Então, Jan Hus, J.A.N.H.U.S.S. E também ver a história do John Wycliffe, que é W-I-C-L-I-F-F, o nome dele. Porque foram duas pessoas que lutaram pelo fim da ignorância. Então, os dois lutavam pelo fim da ignorância religiosa. Então, o que eles queriam única e exclusivamente é uma coisa muito simples. Que todo mundo pudesse ler a Bíblia, porque a Bíblia não era publicada na língua de cada local. Né? Então, a Bíblia era um papel que nem o padre, ele tinha um pedaço de uma coisa em latim que nem ele mesmo entendia. Ninguém entendia nada, era assim que Roma dominava as pessoas. E se a gente volta um pouco mais atrás, acho que vale pesquisar um homem chamado Heron de Alexandria, para ver quantos elementos passaram que nos deram a chance da gente ser muito avançado muito antes. O Heron de Alexandria era um inventor de máquinas a vapor. Ele era do ano de 62 a.C., já tinha máquinas a vapor, que abriam portas automaticamente. Ninguém sabe se ele era grego, mas ele era do reinado ptolomaico do Egito, aquele da linhagem da Cleópatra, do general Ptolomeu, que era do Alexandre o Grande, etc. E essas pessoas, as suas invenções ficaram meio que esquecidas. Então, assim, imagina se todas essas pessoas que lutaram, incluindo, por exemplo, na religião, lutaram nos concílios por colocar a encarnação como um dogma cristão, etc., etc., se elas tivessem conseguido, mas a humanidade não mereceu que isso fosse conquistado na época delas. A gente talvez agora tivesse 1000 anos adiantado. Então, a gente estava falando hoje na nossa assistência especializada do Jesus ter chorado com o Haroldo falar que Jesus não chorou no horto porque ele estava com medo da crucificação. A crucificação estava programada, né? Ele sabia que ele ia ser crucificado. O que fez ele chorar era o caminho que a humanidade inteira estava escolhendo naquele momento. Então, nessa parte de avanço de conhecimento, é a mesma coisa. É muito interessante pesquisar essas pessoas. Acho que esses dois filmes são filmes espíritas. A história do Jan Hus, a história do John Wycliffe. Vale procurar. E pesquisar sobre o Heron de Alexandria. É isso aí. O segundo eu não peguei. É James? Não, John Wycliffe. Então, é W-I... Se eu não me engano, a sua letra é W-Y-C-L-I-F-F. W-Y-C-L-I-F-F. Tá bom. Okay. Diego, sabe que eu tenho impressão... Você me ouve? Estou ouvindo. Ah, tá. Você foi professor de história, né? Quer dizer, você Estou formado em história. Formado em história. Eu tenho impressão que as 3 próximas semanas eu estarei com uma dor de garganta. Minha voz não vai nem quase sair. Estou sentindo que eu vou ter dor de garganta 3 segundas-feiras seguidas. Então, eu gostaria muito de saber se eu posso contar com o seu apoio. Claro! Mais, entendeu? Para ensinar o que Galileu vai passar para a gente, tá bom? Com certeza. Estou sentindo assim, né? Mas vamos ver. Eu fico aqui, mesmo que eu não possa falar. Fala, Dadá. Abre o microfone, Dadá. Abre, agora sim. Agora estão ouvindo? Agora... Eu não sei se você já chegou no item 13, Marisa. Da onde? Da Gênesis, capítulo 5. Acho que estamos agora, eu acho. Porque eu junto. Está aqui, quer ver? 13. A partir de Copérnico e Galileu... Isso, eu achei esse trecho aqui, quer ver? A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. Eu acho, então, que a gente precisa abrir muitos olhos, ficar muito atentos, porque nesse momento eu acho que esses conceitos de terraplanagem, né? Terraplanice, são retrógrados. Cloroquina.
Estamos Estão retrocedendo. fazendo a gente retroceder em e que a gente precisa ficar muito atento para não cair nessa esparrela. Então, vamos para frente, não para trás, né, gente? Exatamente. E digo mais, acho que esse retrocesso chancelado pela religião, né? Chancelado pela religião. Ou seitas, né? Como era antigamente. Como Não, era até antigamente. cientistas endossando esses terraplanistas. Olha, gente, vocês me desculpem, mas eu acho isso uma ignorância. Claro que é. Sim, Claro que é. Mas chancelado por seitas, ignorantes. Né? E outra coisa, tem algum interesse por trás disso. O interesse do domínio dessas Cuidado, seitas, né? Porque tem algum interesse por trás disso. Acho que essa é a tal da Guerra das Trevas, né? Para atrasar a domínio humanidade. religioso, né? Falando em ignorância, eu estou me sentindo a própria ignorante. Do que vocês estão falando? Que eu não sei. Sofia, explica para a Roseli, Sofia. Gente, desculpa, gente, mas eu tinha duas alternativas: ou continuar boiando, ou assumir a minha ignorância e não saber o que vocês estão falando. Eu vou colocar no grupo alguma informação sobre terraplanistas, tá? Não põe não! Não põe não, pelo amor de Deus! Ô, Dadá, eu não estou defendendo, ao contrário, eu só estou esclarecendo o quanto... para o pessoal ler e ficar atento a não pensar assim. Eu não estou endossando, não, ao contrário. Então, Roseli, uma coisinha aqui, vamos explicar. Diego, explica para a Roseli em poucas palavras aí. Mas, assim, assim, Roseli, a gente começou o assunto falando de tantas coisas que para nós hoje é conhecimento natural, que faz parte da sociedade, que é um senso comum, mas que quantas pessoas morreram lutando para que esses conhecimentos se tornassem assim. E agora está havendo um grupo trazendo um retrocesso, dizendo que a Terra é plana, tentando voltar para trás para ter um domínio Ninguém vai nessa. Ninguém vai cair. Eu já ouvi falar nisso, que tem um grupo falando, mas eu achei uma coisa tão absurda que eu só ouvi e deixei passar. Mas é um grupo grande. É um grupo grande. Um grupo grande. Gente, grande nada, não representa nada. Bom, como disse a Dadá, né? Tem que tomar cuidado. Ele é pequeno, tem que tomar cuidado, mas não é tão grande assim. Ele é um grupo que representa os 10% da humanidade. Mas é triste, mas é preocupante. Mas é preocupante. É preocupante. Ótimo. Obrigada, viu, meus amigos? É só para a gente estar atento nesse sentido, né? Mas posso só complementar mais uma coisinha que eu acho que é legal? Claro. O livro O Consolador, do Emmanuel, é um livro que pega todas as obras do Kardec que ficaram incompletas, que mostra como o Chico realmente veio para complementar o que ele escreveu. Por exemplo, assim, houve uma polêmica com relação ao que a gente chama de predestinação de equinócios, que é a inclinação da Terra que vai mudando, que o Kardec critica nesse capítulo 5, com relação às constelações. Não são constelações, constelações da nossa visão da Terra. Mas quando você chega perto, elas perdem o formato. E ele começa a falar de signo, isso ficou muito mais esclarecido, né? E aí vale procurar no Consolador essa informação, porque tem lá, viu? Só isso. Baita livro, porque de pergunta e resposta dá para você ler bem devagarzinho, sabe? Ótimo livro. Maravilha, ó, gente, isso que ajuda a gente a refletir. Então, surgiu essa questão aí do que está, essa polêmica que está acontecendo agora. A gente deve ficar atento no sentido de não entrar na onda, né? É nesse contexto. A nova geração da Sofia, né? Sofia, hoje você está de laço cor-de-rosa, minha flor. Já vai receber outras informações que não as que nós temos, né? Mas vamos seguir, falta pouquinho. A gente estava dizendo, esse capítulo que a Dadá destacou, que tem muita importância, estava nele dizendo aqui o seguinte: a partir de Copérnico e Galileu, as ciências não mais recuaram e tiveram grandes avanços.
E aqui destaca o sofrimento e o tempo que eles grandes gênios, né, tiveram que dedicar, que foi um verdadeiro devotamento, bem esse trecho que ela falou. E depois que esse caminho estava aberto para outras pessoas estudarem, aqui no livro ainda se destaca Kepler, que reconheceu que os planetas descrevem órbitas elípticas e não circulares. Destaca Newton, que descobre a lei da gravidade. E destaca o Laplace, que cria um modelo matemático para compreender a mecânica celeste. Então, dessa maneira, quer dizer, se encontra lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, decorridos aproximadamente 3.300 anos depois de Moisés. Com esses estudos, né, e aí tem muito mais, isso aqui ele tentou fazer uma síntese e nós sintetizamos o que estava sintetizado. O livro tem um pouco mais de detalhamento, mas o que quer mostrar? Como precisava dessa evolução para as coisas se descortinarem. Essa é a essência da questão. A partir da próxima semana, gente, uranografia geral. E nós vamos estudar alguns itens desse livro, mas assim, seria muito legal nós lermos o primeiro deles, que é o espaço e o tempo. Então, o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, e a primeira criação. Nós vamos parar aqui. As leis e as forças e a primeira criação. Depois disso, a gente continua com a criação universal, aí nós vamos falar dos sóis e dos planetas, dos satélites e dos cometas. Em outra aula. Na outra. E na última aula, são 3 aulas, aí vai para as estrelas fixas, etc. Então, nós vamos estudar até a criação... Até o 12. Deixa eu ver. A primeira o item 12. Não, até o item 16, Dadá. Porque o item 12 no meu. O 12 começa a primeira criação. Inclusive ela nós vamos estudar. Tá? Nós vamos parar no item 16, porque aí no 17 começa a criação universal. Tá bom? Tá bom. Eu só não falei as páginas porque cada um está com uma edição de livro, pode não bater, né? Mas então nós vamos começar a estudar e aí tentar um ajudar o outro na concepção melhor que pudermos. Esse vídeo que a Sandra mandou, e eu também quero ver se até o meio da semana eu mando para vocês um outro vídeo. É longo, mas também dá uma explicação. Pode ajudar bastante a gente nessa compreensão desse estudo da uranografia, né? Agora vamos abrir o microfone para ver quem tem dúvida. Talvez a Alice, a Clarinha, a Manu, a Liz e a Sofia possam nos ajudar. É com elas que eu estou contando. Mas, assim, tem alguma coisa que foi importante que a gente não citou? Algum entendimento? Eu disse para o grupo de estudo, gente, que vocês estão sendo referências. E aí, os vídeos que vocês mandam, eu passo para eles para poder falar, olha aqui, é do grupo da segunda, contribuição deles. Agora já tenho mais 2 para passar. E assim vai indo. Então, é um trabalho conjunto, feito a muitas mãos, né? Um estudo conjunto. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Quanto tempo nós temos? Opa, 1 minuto. Sobre o espaço e o tempo, atualmente mudou tudo. Tudo. Ai, Dada.
E aquela palestrante ainda não entrou nisso, né? Não. Não, que pena. Não faz mal. A gente vai, mas nós vamos estudar o que está na